Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e venho aqui conversar com você que vai fazer a prova para oficial da Polícia Militar aqui do estado de Santa Catarina. A gente vai conversar um pouco sobre a prova, sobre o conteúdo programático e resolver algumas questões já aplicadas pela OCP, que você sabe que é a nova banca que assumiu aí esse concurso, né? Depois de todos aqueles problemas que ocorreram. Então, nova banca já definida. Foco nessa banca, em que pese já faço uma observação aqui, tá? Nós não temos muitas questões, ou melhor, a banca não tem muitas questões em direito constitucional em concursos públicos. Então, é aquele tipo de situação. Você deve se concentrar, voltar a sua atenção para questões da banca que vai fazer a sua prova. Mas e quando você não tem muitas questões disponíveis? Aí é claro que você abre o seu leque de possibilidades e vai atrás de questões de outras bancas, né? Então, aqui no nosso curso presencial, que você já fica aí convidado, a gente vai concentrar na análise de questões. E como não temos tantas questões da OCP em direito constitucional, a gente acaba tendo que ampliar e pegar de outras bancas, tá? Mas nesse primeiro momento, vem aqui comigo, ó. Conteúdo programático de direito constitucional. Artigo 1º ao 4º da Constituição. Foco na Constituição. Eu particularmente gosto quando a banca ela define os artigos. E a OCP nesse sentido ela é muito boa, ela especifica os artigos. Não deixa algo muito genérico. Então, artigos 1º ao 4º sempre aparecem em editais, ou quase sempre. Dá uma lida ali nesses 4 primeiros artigos. Não é algo assim que cai com tanta frequência, mas está no edital, você tem que conhecer. Agora, num grau de importância, o artigo 5º, meus amigos, eu diria que ele está entre o primeiro lugar ali no grau de importância. Por quê? Dentro do artigo 5º nós temos lá os direitos e deveres individuais e coletivos. São 78 incisos, é um artigo bem extenso, sempre cai. Remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data. A gente vai ver aqui, a OCP aplicou uma prova agora para a Polícia Militar e Bombeiro Militar lá no Espírito Santo, 2 questões sobre remédios constitucionais, uma delas inclusive só sobre habeas data, então deem uma atenção nos remédios. E dentro do artigo 5º também fiquem atentos, pelo seguinte, há uma leva, digamos assim, de incisos, a partir do inciso 30, 30 e poucos ali em diante, que eles vêm numa pegada assim de garantias processuais penais, direitos do preso, crimes, quais são os crimes que são inafiançáveis, imprescritíveis, quais são as penas que a ordem jurídica, que a Constituição autoriza, quais são as penas que ela proíbe, a questão do júri. Então, essa leva de incisos, não tenho dúvida, alguma coisa vai aparecer na sua prova. Aquele inciso que trata da inviolabilidade do domicílio, né, a casa asilo inviolável, o direito de reunião. Então, são determinados incisos do artigo 5º que têm uma relação direta aí com o concurso de vocês e eu acho bom dar uma atenção. De todo modo, você tem que passar por todo o artigo 5º, tá? Depois, direitos sociais, normalmente não cai, apesar de estar nos editais. Né? Direitos sociais vai do 6º ao 11º, aí pega toda aquela parte de direito do trabalho. Por isso que eu diria, aqui é uma parte que me parece que você não precisa dar tanta ênfase assim. Nacionalidade, por vezes aparece, brasileiros natos, naturalizados, alguma coisa. Direitos políticos, 14 ao 16. Curiosamente, eles não colocaram 17 de partidos políticos, né? Então, importante aqui. Organização do Estado. Ficou toda a parte da organização do Estado. Aqui, o cuidado que você tem que ter, talvez, em relação às competências dos entes federativos. Porque aqui a gente estuda, né? A União, Estados, DF, municípios. Como se formam novos estados, novos municípios. E também a parte sobre competências, que aí você tem que tomar cuidado, né? A União é responsável pelo quê? Quais são as competências da União? E os municípios? E os estados? Né? Deem uma atenção, eu diria, nos artigos 21 ao 24. Nessa parte de organização do Estado, 21 ao 24. Eu, particularmente, acho que eles não vão aprofundar nisso, tá, pessoal? Mas fiquem atentos, é a parte mais densa da matéria. Depois, organização dos poderes. Você sabe que nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário. No edital de vocês aparece todo, praticamente todo, não todo, mas boa parte do poder legislativo, 44 ao 58. Ele não pegou a parte de processo legislativo, elaboração das normas, que é do 59 em diante. Ele pegou até a parte das comissões ali, CPI, por exemplo, pessoal. É um tema que você precisa dominar. E veja, nós estamos em um ano de eleição, acabamos de eleger deputados e senadores, por exemplo, que é o nosso poder legislativo, que é formado pelo Congresso bicameral, né? Então, fiquem atentos que pode aparecer uma questão aí sobre poder legislativo. Se não
características gerais do Congresso, da Câmara, Senado, talvez uma questão aí sobre CPI, seria uma questão bem interessante, Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Bom, depois do Poder Legislativo, Poder Judiciário. Curiosamente, não colocaram o Executivo aqui, tá? Judiciário tem uma carga bastante extensa. Eles pegaram toda a parte das disposições gerais, do artigo 92 ao 100, e ainda assim avançaram, ó, 101 que trata do Supremo, depois o 103 que trata do STJ, ou seja, do 92 ao 105. Tem uma quantidade bem expressiva de informações aqui, tá? Depois, tribunais e juízes militares. Esse aqui, claro, né? Esse aqui eu acho que tem que cair na sua prova uma questão. Esse é bem tranquilo, né? STM, quantos membros tem o STM? São 15. Ah, todos eles são militares? Não, uma parte é militar, outra parte é civil. Então, o 122 aqui, o 124 é bem tranquilo, tá, pessoal? Depois, tribunais e juízes estaduais. Aqui também tem uma parte importante que tem que tomar cuidado, porque quem julga policial militar estadual é a Justiça Estadual. E ali dentro do 125, melhor dizendo, são vários parágrafos. Tem alguns parágrafos ali que tratam justamente da competência da Justiça Militar Estadual. Então, vocês devem lembrar que é possível que em determinados estados sejam criados, especificamente seja criado um TJ militar, desde que o estado tenha X, mais de X, né, efetivos, militares e corpo de bombeiro militar. Então, isso a gente vai ver com calma aqui nas nossas aulas, tá? Específicas, mas eu já chamaria atenção no 125 essa questão da possibilidade de criar TJ militar e, sobretudo, da competência da Justiça Militar prevista ali na Constituição, que é o artigo 125, parágrafo 3º e 4º ali, basicamente. Depois, defesa do Estado e das instituições democráticas. Vejam, artigo 136 ao 144. Aqui, claro, tem que cair uma questão para vocês também, claro. Vem ali, por exemplo, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Talvez não apareça, não sei. Mas tem a questão das Forças Armadas, ali, em especial o artigo 144, né? Que aí elenca quais são os órgãos que formam ou que compõem as Forças Armadas, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Federal, né? São 6 no total, apesar que são 5 incisos ali no artigo 144, mas são 6 órgãos no total. Guardas Municipais, que aparece lá nos parágrafos do artigo 144, que é toda uma discussão se seria ou não órgão de segurança pública, né? Então, esse 144 eu acho que cai na prova de vocês, tá? Teria que dar uma atenção nele. Depois, meio ambiente é só um artigo, 225, mas ele tem 7 parágrafos. Uma grande novidade desse artigo é aquela situação que foi inserida no passado por uma emenda, parágrafo 7º, em que ele vai dizer que é possível que sejam utilizados animais em práticas desportivas, tipo a vaquejada. Isso não será considerado uma prática cruel aos animais, desde que seja registrado lá como bem imaterial da humanidade. A gente vai ver com calma isso, tá? Mas esse é um dos destaques dentro do assunto meio ambiente. Outro assunto que às vezes aparece é quais são os 5 ecossistemas que são considerados patrimônio nacional. São 5 ecossistemas. Quais são eles? Então, às vezes aparece em prova, 225. Depois, 226 ao 230, a parte envolvendo família, criança, adolescente, jovem, idoso. Também você tem que tomar cuidado. Por exemplo, a regra que trata da maioridade penal está no artigo 228, que é aquele que diz que o menor de 18 anos não será responsabilizado criminalmente, porque ele está sujeito à legislação especial. Você sabe dessa regra, né? É o 228. Isso só para dar um exemplo aqui da importância dessa esfera aqui. Isso aqui, pessoal, entra meio ambiente, família, criança, adolescente, jovem, idoso, entra naquela parte final da Constituição, título 8º, que é a ordem social. A ordem social é bem extensa. A banca foi até, digamos assim, bem tranquila, porque ela só filtrou, né? Ela pegou só uma pequena parte da ordem social. E, por fim, Constituição do Estado de Santa Catarina. Tá? Você precisa dar uma lida. Eu diria o seguinte, se você conhece a Constituição Federal, para você resolver questões sobre Constituição Estadual é um pulo. Só tem que tomar cuidado com aquelas coisas que são muito diferentes e fazer as devidas adaptações. Por exemplo, quando a Constituição fala tal coisa, Constituição Federal, Presidente da República, você traz isso na Constituição Estadual, você vai pensar em quem? Governador do Estado. Quando a Constituição fala
Congresso Nacional, Poder Legislativo. Quando você traz para a Constituição Estadual, você vai pensar no quê? Na Assembleia Legislativa. Então, essas são as adaptações que você deve verificar quando resolver questões aí sobre Constituição do Estado. E aí é uma grande incógnita, porque eles podem cobrar qualquer coisa, não é? Está toda a Constituição ali, então, em tese, eles poderiam cobrar qualquer tema dentro da Constituição do Estado. Bom, então, esse é o panorama quanto ao edital, era o que eu queria chamar a atenção nesse primeiro momento, e agora a gente vai analisar, como havia prometido, algumas questões, 3 questões que foram aplicadas pela OCP, que é a banca que vai fazer a sua prova, agora neste ano 2018, lá no Espírito Santo. Vem aqui comigo, ó. A primeira questão diz assim: consoante os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Artigo 5º, como não poderia deixar de ser, e ele pegou vários incisos do artigo 5º, tá? Então veja só. Letra A. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, certo? De dados, das telegráficas e de correspondência. Salvo nesse último caso, por ordem do Ministério Público, para fim de investigação criminal e instrução processual penal. Você conhece a matéria, está vendo que está bem errado isso, né? Primeiro, a autorização para fazer a quebra de algum desse sigilo é só por ordem judicial, diz a Constituição Federal. E o último caso, na verdade, não seria correspondência. Ele inverteu a ordem aqui. O que deveria estar no lugar de correspondência é comunicações telefônicas. O examinador inverteu. Então, digamos que colocasse corretamente correspondência lá para o início e comunicações telefônicas aqui como sendo o último caso. Ainda assim estaria errada, porque você tem que lembrar que quem tem que autorizar é por ordem judicial e não Ministério Público. Letra B. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial. Perfeito. Para acabar ou para suspender uma associação, ordem judicial. Exigindo-se, no primeiro caso, acórdão penal condenatório de segunda instância. O que é o primeiro caso aqui? O primeiro caso aqui é que ela fosse dissolvida. É necessário que na dissolução tenha um acórdão. Acórdão é decisão de órgão colegiado, vamos colocar assim, de tribunais, né? E aqui ele fala, acórdão penal condenatório de segunda instância. Não, isso não é suficiente. O que é necessário? Uma decisão transitada em julgado. Ou seja, da qual já não cabe mais recurso algum. Por quê? Se foi dissolvida em primeira instância a associação, ela recorreu para a segunda instância, o tribunal de segunda instância. Na segunda instância, o acórdão, que os desembargadores prolatam, manteve a decisão de primeira instância pela dissolução. Isso é o suficiente para dissolver? Não, porque ainda pode ser que caiba recurso para uma terceira instância, para o STJ ou até para o Supremo. Ou seja, enquanto não transitar em julgado, não pode haver a dissolução. Essa foi a pegadinha aqui. Letra C. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. Atenção aqui, incisos 24 e 25 da Constituição, no artigo 5º, né? Eles falam de usar a propriedade particular e desapropriar. Na desapropriação, é por necessidade, utilidade pública ou por interesse social? Perfeito, esses são os 3 casos. Mediante justa e posterior indenização em títulos da dívida pública, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Vejam, tem alguns problemas aqui. A Constituição diz que nesse caso da desapropriação, a regra é indenização justa e prévia e não posterior, e em regra será em dinheiro. Ressalvados os casos previstos na Constituição, que aí excepcionalmente poderia até ser em títulos da dívida pública. Mas a regra é indenização justa, prévia e em dinheiro. Então também está bem errada a letra C. Letra D. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será sempre será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ainda que lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Está errado, né, pessoal? Você sabe que se tem um estrangeiro casado com uma brasileira, ele vem a falecer, deixou bens aqui no Brasil, qual é a lei que vai regular a transmissão desses bens para os herdeiros? Em regra, é a lei brasileira, mas não necessariamente. Pode ser a lei pessoal do falecido, do de cujos. Quando? Quando ela for mais favorável. Se ela for mais favorável, a lei do estrangeiro, do falecido, aplica a lei do falecido. E por isso que está errada a letra D. A correta é a letra E, né? Por exclusão, ó, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, às vezes eles tiram essa passagem, tem que cuidar.
não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Perfeito. Era a letra E a ser marcada aqui. Você percebeu como o examinador, a OCP, pegou vários incisos do artigo 5º aqui e jogou. Tem questões que ela vai cobrar só sobre o assunto, sei lá, desapropriação, interceptação ou quebra de sigilos. Aqui não, ela pegou vários incisos, você tinha que conhecer bem o artigo 5º, né? Mais uma questão aqui, veja lá. Ó. A respeito da Carta Constitucional, assinale a alternativa correta. Letra A. A pessoa jurídica não detém legitimidade para propor ação popular. Lembra que a ação popular é um daqueles remédios constitucionais que será utilizado quando houver o quê? Um ato lesivo ao meio ambiente, um ato lesivo ao patrimônio público de que o Estado participe, um ato lesivo à moralidade administrativa ou patrimônio histórico e cultural. Sempre que houver um ato lesivo a um desses elementos, caberá ação popular. Mas você tem que lembrar da regrinha básica. Quem é o legitimado? Quem é que pode ajuizar a ação popular? Você com certeza lembra da regra. É o cidadão. E aqui ele falou em pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ajuizar a ação popular? Não. Pessoa jurídica não é cidadã, pessoa jurídica não tem título de eleitor, não vota. Pode fazer esse raciocínio. Né? Então, está errada a letra A. Essa que deveria ser marcada na prova. Uma questão relativamente tranquila, eu diria essa aqui. E só fazendo uma provocação. O menor de idade poderia ajuizar a ação popular? O que você acha? Porque o requisito é ser cidadão, não é? Então fica aí, eu vou deixar essa interrogação. Se você quiser, comente aí no vídeo, responde aí se seria ou não possível. E também você está convidado para vir aqui presencialmente, ou até mesmo pelo EAD, assistir às nossas aulas do nosso curso regular aqui, que a gente vai oferecer especificamente aqui para esse concurso. Então, deixem nos comentários aí, o que você acha? Pode um menor de idade ajuizar a ação popular? Essa seria uma boa questão aí para a sua prova, né? Então fica a interrogação, comentem aí. Bom, depois, tá errado, né? O mandado de injunção, será admitido sempre que o ato lesivo atingir a honra, a dignidade de grupos étnicos. Não. Mandado de injunção, lembra? Sempre que faltar uma norma regulamentadora que regulamente direitos e liberdades constitucionais ou prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. É aquele remédio constitucional que eu vou usar diante das normas de eficácia limitada. Falta a lei para regulamentar a greve do servidor público. Direito constitucional. Não tem a lei ainda. A Constituição acabou de completar 30 anos e nada da lei. Mandado de injunção. É para isso que serve o mandado de injunção. A letra C. Mandado de segurança. É para proteger direito líquido e certo? Beleza. Não amparado por habeas corpus ou habeas data. E não mandado de injunção, como ele colocou ali. Mais um erro. A letra D. Dentre outros, são legitimados para impetrar mandado de segurança coletivo. Cuidado. O MS coletivo. Quem pode ajuizar? Governador de estado. Pode? Não. Depois, associação legalmente constituída em funcionamento pelo menos 2 anos. Não, é pelo menos 1 ano. Em defesa dos interesses dos membros associados. Quer dizer, essa aqui também está bem errada, tá? Quem pode ajuizar MS coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional. Tem um deputado na Câmara ou um senador lá no Senado. Depois, sindicatos, entidade de classe e associações. E essas associações, e tão somente elas, deverão estar constituídas em funcionamento há pelo menos 1 ano, para defender os interesses dos seus membros ou associados. E haveria necessidade, como diz a C, para impetrar MS coletivo, de autorização específica dos associados? O entendimento é que não haveria necessidade aqui, tá? Porque aqui nós vamos ter a figura da substituição processual, ou legitimação extraordinária. Então não haveria necessidade de autorização expressa aqui. Por isso que a letra A, né, é a alternativa a ser marcada aqui. Pessoa jurídica, lembrem, não tem legitimidade para ajuizar a ação popular. E é o que eu costumo dizer. É o único dos 5 remédios constitucionais que não pode ser ajuizado por pessoa jurídica. É o único. Até o habeas data pode, se for em favor de uma pessoa física. Não é? Muito bem, então, para nós finalizarmos essa nossa conversa aqui, mais uma questão aqui que a OCP cobrou nessa mesma prova, lá no Espírito Santo, em que ela diz, de acordo com a Constituição, a Carta Constitucional é incorreto afirmar. Letra A. É assegurado aos presos respeito à integridade física e moral. Veja, é aquela leva de incisos que eu acho que cai na prova de vocês. Vem na parte das garantias processuais penais, direitos do preso, crimes,
quais são os crimes permitidos, proibidos, questão do júri, né? É claro que a Constituição assegura, né, a integridade física e moral. A Constituição, na prática é outra conversa, né? Letra B. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Perfeito. Por isso você tem lá né, presídio masculino e feminino, por exemplo. C. As presidiárias serão asseguradas condições para que elas possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Perfeito, tem essa previsão ali no artigo 5º também, correto. Veja, ele quer saber a incorreta, né, pessoal? Letra D. Constitui crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Esse aqui, ó, até vou fazer uma observação aqui, que sempre aparece, né? Ó. Inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Ou perdão, grosso modo falando, tá? Aqui, pessoal, eu costumo dizer o seguinte, pode usar como mnemônico uma técnica de memorização, tá? Uma dica. Vejam só, quais são os crimes? São 4 no total, ó. 3TH. São 3 crimes que começam com a letra T e um com a letra H. Vejamos o que ele colocou. Ele colocou grupos armados, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Será que a ação de grupos armados é um desses? Não. Ó, 3 crimes começam com a letra T e um com H. A ação de grupos armados começa com A, então não entra aqui. Aqui teríamos tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. Tortura, tráfico, terrorismo e hediondos. Esses são os 4 crimes que seriam, então, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. A pegadinha que ele fez aqui é que, assim, tem 2 crimes que realmente seria a ação de grupos armados e o racismo. Aí a gente colocaria assim, ó, a ração, né? Racismo e ação de grupos armados que são inafiançáveis, também como todos os demais ali de cima, só que a diferença aqui, pessoal, é que ele é imprescritível. Imprescritível. Então, o ração e o 3TH são aqueles 2 mnemônicos clássicos que reúnem os 6 crimes que a Constituição trata ali, logo na sequência, 4 lá e 2 aqui, e que você tem que saber diferenciar, porque eles misturam ali na prova, como você está vendo aqui. Essa letra D é a alternativa a ser marcada como errada, porque esse não é, segundo a Constituição, ele é inafiançável sim, porque todos eles são inafiançáveis. A diferença é que a ação de grupos armados está no ração, então ele é imprescritível e não insuscetível de graça ou anistia. Essa era a alternativa a ser marcada errada. E a letra E estava correta, claro. É o princípio da individualização da pena, que ela não passa da pessoa do condenado. Ó. Não pode nenhuma pena passar da pessoa do condenado, podendo, no entanto, a obrigação de reparar o dano ou a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei estendida aos seus sucessores e contra eles executados até o limite do patrimônio transferido. Então, o que eu recebi por herança pode ser chamada a pagar a dívida, né, do pai da pessoa que faleceu ou da mãe que deixou aquele bem como herança, mas sempre até o limite do patrimônio transferido. Tá? Então, com isso, pessoal, eu finalizo aqui essa rápida demonstração de como nós trabalhamos aqui no nosso curso, por exemplo, nas aulas presenciais. Eu dizia para vocês, nós vamos trabalhar aqui voltado para questões. Não temos muitas questões da OCP, que é a banca específica, mas a gente vai trabalhar com questões aí de outras bancas também, para você poder entrar no ritmo aí e poder ir bem preparado para essa prova. Beleza? Fica o convite, faz os comentários ali, responda aquela pergunta lá sobre a ação popular, se o menor poderia ou não ajuizar a ação popular. No mais, boa sorte, bons estudos a todos e até mais.